Nosso tem que estar aquecido para receber do Senhor, tá? Venha com receba a palavra do Senhor com expectativa de que vocês vão ser alimentados, amém? Pastor Diogo, as palmas ao Senhor. Nunca falte para nós, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Está pronto para receber uma torrente do céu? E pronto para poder seguir aquilo que Ele vai te direcionar nos próximos dias? Às vezes nós gastamos mais tempo preocupado com o passado que nós não podemos resolver do que focado no presente e com expectativa no futuro. E não tem como nós remir o nosso passado. Só Jesus Ele pode limpar, só Jesus Ele pode purificar. A nossa oportunidade ela é no presente, no passado nós não temos poder. Você tem que entender que passado é apenas uma história. Eu fico vendo às vezes algumas pessoas, elas entram num ambiente como esse e ela fica com excesso de passado ao ponto de não conseguir contemplar o presente, ao ponto de não conseguir contemplar aquilo que Deus está ministrando. Isso são dados inflamados do inimigo. Então, a partir do momento que você atravessa aquela porta ali, você tem que aprender a fazer uma oração. Deus, eu estou aqui apenas para poder te entregar a adoração. Pai, perdoa o meu pecado, perdoa a minha falha e eu quero te adorar. Você não pode ficar pensando nas oportunidades passadas, porque a oportunidade passada ela não pode mais ser aproveitada. Mas você tem que lembrar da misericórdia, da graça dele e entender o que é que ele quer fazer. Quando você se dispuser, quando você se encontrar, Deus não vai te encontrar se você não quer se encontrar. Você tem que estar encontrado, você tem que estar com a sua identidade aberta. No meio da crise de Elias, ele estava dizendo que ele não aguentava mais por ele estar só. No meio da crise de Elias, ele estava decepcionado, ele estava frustrado, ele estava focado no sofrimento e uma ameaça que ele tinha recebido. De contrapartida, eu vejo um homem atrás de 12 juntas de boi. Senhor, quando chegará a minha vez? Tu disse que um dia seria profeta e eu quero usar a minha função. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Então você vê alguém dizendo, Senhor, eu não aguento mais. E você vê outro dizendo, Pai, quando chegará a minha vez? Então quando existe essa junção de alguém em crise e alguém com vontade, Deus ele começa a olhar as possibilidades, porque aquele que não está satisfeito, ele não vai conseguir dar o melhor. Aquele que está cansado, ele não vai conseguir entregar o melhor, porque os olhos dele estão voltados para o seu fracasso, os olhos dele estão voltados em uma possibilidade de fracasso. Tem alguém aqui comigo? Eu vejo o apóstolo Paulo sendo chicoteado, aprisionado, e dizendo, eu não sou prisioneiro de Roma. Eu vejo o apóstolo Paulo arrebentado em uma prisão, e adorando a Deus juntamente com Silas. Sabe por que os olhos dele não estavam no cansaço, os olhos dele não estavam nas circunstâncias, os olhos dele estavam no Senhor. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Com uma palavra eu poderia sair, mas o Senhor quer que eu esteja aqui por algum motivo a qual eu resolvi confiar nele. Não é sobre dias difíceis, é sobre o tanto de fé que você carrega dentro de você. Não é sobre dias difíceis, é sobre como você acredita, e você vai ser provado naquilo que você acredita. Vai vir tribulações, vai vir flechas, vai vir palavras para poder te desmotivar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis 19. Vamos lá? É apenas o começo.
de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Vamos lá. A maior sala de adoração, ela se encontra dentro de você. O maior altar levantado, ele se encontra dentro de você. Porque ensinar um dia você fechar os olhos para você orar, é para que você se desligue desse mundo exterior. Quando você tiver um encontro de novo nascimento com o Senhor, ao fechar os olhos, você não verá tudo escuro, mas você verá uma porta se abrindo de luz. Essa é a diferença. Vamos lá. 1 Reis 19, verso 19. Quem achou, dá glória a Deus bem forte. Diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um abraço de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu o povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Quero falar nessa noite do propósito do profeta. E nós somos profeta, precisamos entender isso. O primeiro profeta que você tem que ser é o profeta de si mesmo, é sobre profetizar sobre a sua vida. Comece agora, exerça agora, se você não exercia isso antes com essa mentalidade. Exerça agora orando por você. Para nós entrarmos nesse nível de adoração, para nós entrarmos nesse nível de aprendizado, para nós entendermos os mistérios de Deus. Aleluias. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pedimos que a tua glória, Senhor, que teu cabode esteja aqui, Pai. Eu sei que está, desde que quando começou, Pai amado, a primeira oração nesse ambiente, Pai. A atmosfera já estava já nos convidando a nós adorarmos. Eu sei que os teus ministros já estão aqui, Pai amado, e eles estão adorando juntamente conosco. Porque nós, Pai amado, no meio da semana nós resolvemos, Pai amado, tirar esse tempo, porque nós sabemos quão tu és merecedor. Nós sabemos, Pai amado, que o Senhor merece toda adoração, toda a glória, Pai. Nós reconhecemos a tua grandiosidade, nós reconhecemos o teu poder, o teu senhorio, Pai. Eu sei, Pai amado, que o Senhor conhece, Pai amado, as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas, Pai amado, habilidades, Senhor. Mas nós queremos, acima de tudo, Senhor, te entregar uma adoração, Pai amado, perfeita, Senhor. Então fala tu, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Fica à vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Ó Senhor.
Você consegue entender quando você se encontra saturado de algo, ou você perde a essência das coisas? E é fácil a gente se saturar de servir ao Senhor quando nós não estamos fazendo isso do lado dele. Porque é fácil nós fazermos para ele, mas se torna difícil fazer junto com ele. Porque fazer para ele, às vezes nós podemos fazer da nossa vontade, nós podemos fazer do nosso jeito, da maneira que nós aprendemos. Eu gosto de lembrar sempre de Pedro tentando ajudar Jesus da maneira dele. Eu gosto de lembrar sempre Pedro, ele dizendo: Senhor, eu estou contigo, eu estou pronto para poder entregar minha vida por ti, aonde tu for eu irei. E Jesus olha para ele dizendo: Pedro, eu te conheço, ao ponto de saber que Satanás passou a noite toda tentando pegar você, tentando liberar um escândalo sobre a sua vida, mas eu intercedi. E quando eu entendo que essa noite que Jesus passou orando por Pedro, era a noite que ele iria entrar em uma parte de crucificação, e ele resolveu interceder por um amigo no lugar dele interceder por ele. O amor dele era tão grande, era tão sacrificial, que ele falou: olha, eu estou preparado, mas Pedro ainda não está preparado. Eu vou tentar avisá-lo que ele ainda não está preparado. A arrogância, ela é diferente do amor. Porque a arrogância, ela é movimentada pela força. A arrogância, ela é movimentada pelo aquilo que os olhos conseguem enxergar. A arrogância, ela é movimentada pela habilidade. A arrogância, ela é movimentada pela prepotência. A arrogância, ela é movimentada pelo tanto que a pessoa que acha que consegue entregar. Mas o amor, ele é diferente, porque o amor não vem de nós. O amor é dom de Deus. Então, quando você age em amor, não é mais sobre a minha capacidade, não é mais sobre as minhas limitações, porque o amor, ele rompe essa barreira. O amor, ele gera uma ponte até Deus, aonde que ele começa a agir através de você, e a sua força se torna uma força sobre-humana. A sua força se torna uma força espetacular, que as pessoas olham de fora e dizem: como ele está aguentando, como ela está suportando. Naquele momento, Pedro, ele estava sendo carregado pela arrogância, ele estava carregado pela sua capacidade. Jesus entendeu que a atmosfera que ele carregava era diferente de Pedro, porque ele sabia que daria choque, porque Jesus estava pronto para obedecer a Deus, mas Pedro estava pronto para poder obedecer às suas vontades e os seus desejos. E o desejo de Pedro era que Jesus poupasse a vida dele. E o desejo de Pedro era que Jesus não fosse à cruz. E o desejo de Pedro era que a amizade perpetuasse. E o desejo de Pedro era que o amigo dele não fosse humilhado. A oração de Jesus era: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. A oração de Pedro era: Senhor, por favor, não leve o meu amigo. Ao ponto dele chegar uma hora que ele dorme, porque quando você vê alguém que você admira muito, alguém que você tem como referência, enfraquecido, o sono é como se ele fosse um tranquilizante para você fugir daquela dor. Então, naquele momento, Pedro, ele passa a dormir. Pedro, Tiago e João, eles passam a dormir. Eles não querem encarar a realidade de Jesus ser crucificado. E Jesus, ele volta injuriado e diz: ei, nem por uma hora vocês podem vigiar? Jesus estava dizendo: olha, eu já fiz tanto, eu ensinei tanto, e vocês não aprenderam nada ainda. Então, na visão de Pedro, ele estava pronto para poder dar o melhor dele, e da maneira dele. E nós às vezes queremos fazer isso, nós queremos entregar a adoração da nossa maneira, mas Jesus falou que existe uma maneira correta de nós adorarmos. Na adoração de Pedro, ele regia o coral com a espada. Então ele puxa uma espada para poder matar Malco. O espírito desvia, a espada arranca a orelha de Malco, e Jesus vai lá e desfaz tudo o que ele fez, pegando, descendo ao chão, limpando aquela orelha e dando um sermão a Pedro: com a espada que tu fere, tu serás ferido. Jesus simplesmente coloca a orelha no lugar, e Malco é ali restaurado naquele momento. Pedro se decepciona ali, porque Pedro vai lá e diz: como você está rejeitando a minha ajuda? Eu estou aqui colocando a minha vida em risco. Se eu tivesse matado esse homem, eu e minha família teria que ser mortos, porque eu resolvi te amar.
Deus não quer que você ame a sua maneira. Existe algo que Ele escreveu, Ele quer que nós seja encaixado naquilo que Ele escreveu. É a submissão, é nós se submetermos, descermos ao nível de obediência e entender do ponto de vista de Deus. Jesus entendendo, Ele resolveu passar pela cruz, porque o pior dele não era ser um prego transpassado aos seus braços, o pior dele era dar um não para Deus. Ele sabia que doeria muito mais. E nós estamos tão fixados na nossa realidade, no físico. Nós queremos poupar tanto a dor, que nós acabamos criando e gerando dores muito maior. Deus desceu para o próprio Elias, dizendo: Elias, põe-te em pé. Elias, já te alimentei. Elias, olha o teu ministro. Você está vendo esse vento aqui, fendendo a rocha? Eu estou dizendo que eu tenho um anjo preparado para poder fazer a missão que eu dei para você fazer. Mas eu quero você, Elias. Eu quero você, Elias. Mas eu sou fraco, Senhor, eu estou sozinho. Não, Elias, você não tem sozinho. Eu guardei 7.500 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, tem 7.500 joelhos que estão intercedendo por você. Tem 100 profetas que estão pagando um preço de oração. Eu tenho te guardado, tenho mandado anjos. E por que eu não tenho sido suficiente? Ah, Deus, está difícil para mim. Então tem alguém que está vendo isso muito fácil. Vai lá, unge Eliseu. Vai lá. Pai, ele está atrás da terra arando o boi. Sabe o que eu entendo? O primeiro princípio: Deus não unge ninguém desocupado. Deus não unge ninguém desocupado. Eliseu, ele era lavrador. Ele estava arando a terra quando de repente chega Elias e lança a sua capa sobre ele. Ele entendia o que significava. Ele sabia que agora ele estava sendo um sucessor. Ele sabia que agora ele estava sendo um substituto. Ele recebeu todo aquele peso de glória sobre ele. Eu imagino agora, conjecturando, ele bailando na presença de Deus quando ele recebe aquilo. Quando ele entende a imensidão, quando ele entende a profundidade da missão que ele recebeu. Deus não vai entregar nada precioso na mão de alguém irresponsável. Não é sobre capacidades, é sobre obediência, é sobre permanecer, é sobre continuidade. Pessoas desocupadas são pessoas que não são confiáveis. E desocupado não é sinal de você não ter uma carteira assinada, porque você pode ser alguém que está trabalhando, mas você é um desocupado na sua empresa. Você é alguém que rouba o seu patrão em horas. Estou falando sobre pessoas responsáveis, pessoas compromissadas, pessoas que sabem que se a missão foi dada na mão dela, não vai falhar. Não importa qual é o tamanho do preço, a missão vai ser executada. Deus olha para esse tipo de pessoa e diz: eu quero esse. Deus olhou para Paulo e disse: ei, esse cara ele é muito criterioso. Ele é muito detalhista. Não importa. Paulo cria uma ira no coração dele quando ele vê, como é o nome lá, Estevão sendo apedrejado. Ele fala: essa seita miserável, olha a paixão desse garoto morrendo na minha frente. Eu quero ir me dar todas as cartas para Damasco, que eu vou acabar, exterminar com os cristãos. Só que o mostre-me tua glória de Estevão fez Jesus se levantar do trono, puxar o zoom, olhar para Paulo e falar: é esse que eu quero. Porque tinha vários ali do lado. Porque Deus não escolheu aqueles outros vários? Porque não são pessoas focadas, não são pessoas compromissadas. O que importa é se a sua intenção é boa, mas Deus não pode contar nada com você. Você não tem utilidade alguma, qualquer coisa te frustra, qualquer coisa te para, qualquer coisa te magoa, qualquer coisa cheio de birra. Teu pai e tua mãe não te ensinou direito, então você é uma pessoa birrenta. E quando você vem para o Evangelho, você vem para ser transformado. Você vem para ser gerado como um filho do Deus vivo que desceu dos céus. Mar calmo não faz bons marinheiros.
Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está na hora de você abrir os seus olhos e entender que é necessário você dar uma resposta para Deus. Deus chama Davi, Davi está fazendo o quê? Davi está cuidando das malhadas, das ovelhas. Deus chama Moisés, Moisés está fazendo o quê? Está cuidando dos animais de Jetro. Deus chama Amós, Amós estava fazendo o quê? Colhedor de sicomoro. Ou seja, pessoas compromissadas, pessoas que estão prontas para poder dar resultados. Deus fala, eu quero você dando resultado no meu reino. Eu quero você dando resultado no meu reino. E aí vem a hora de decidir, e agora, o que eu farei com a minha habilidade, o que eu farei com aquilo que eu estou fazendo hoje? Nesse momento vai vir uma balança para você decidir o que é que você vai fazer. Eu te pergunto nessa noite, quanto você custa para você dar o seu melhor? Talvez você está hoje numa empresa que você acha que o salário não é digno. Mas se aumentasse seu salário, certamente você acha que você seria mais produtivo. É por isso que Deus nunca consegue te chamar para você fazer nada. Porque se o preço de sangue do filho dele na cruz não é suficiente para você fazer algo para ele, não é porque ele vai melhorar o carro que você tem na garagem, ou a casa que você tem, ou o seu emprego que você servirá melhor para ele. Se o filho dele não é suficiente para você, se o preço que o filho dele pagou não é suficiente para você, nada novo ele pode fazer por você. Ou seja, você precisa aumentar a sua percepção. Você precisa reavaliar a sua história e lembrar de onde ele te tirou e para onde ele apontou, para onde ele te levaria e por que ele não te levou ainda. Para onde você está caminhando? Tem pessoas que só sobrevivem, só vivem para poder resolver problemas, ela não sabe qual é o sonho dela. E se o sonho que você tem fosse realizado hoje, o que aconteceria amanhã? Não sei, porque os seus olhos estão totalmente focados nessa terra. Não existe comprometimento nem compromisso algum com a eternidade. Eliseu, quando ele chegou, que ele recebeu aquele convite, ele falou, deixa eu ir despedir dos meus pais, deixa eu dar um abraço na minha mãe, um abraço no meu pai, porque eu estou indo e eu vou estar contigo. Eliseu vai lá e fala, vai rápido, porque você sabe o que eu fiz contigo. Ele vai e ele volta, mas quando ele volta, ele diz assim, ó, boi, você foi muito bom para mim, você foi produtivo, mas agora é hora de você virar churrasco, porque Deus me chamou. A Bíblia diz que ele queima, ele faz um churrasco. Sabe o que é mais importante? Ele pega ali as ferramentas, o que fazia o arado, e ele queima também. O problema é que você cria possibilidades. Você deixa sempre as pontes com o passado. Se não der certo, se eu me frustrar, se Deus não fizer no meu tempo, eu tenho aonde recorrer. Deus não vai confiar em você, porque você não está confiando nele. Deus não trabalha com pessoas que acreditam em sortes. Deus trabalha com pessoas que acreditam nele. Cria, acredita com toda a força, com toda a convicções. Mais que palavras, precisamos de atitudes. Destruir a ponte total. O que será de mim amanhã, se todas as portas se fecharem? Eu lembro quando eu entreguei a minha vida, que eu falei, eu estou indo. Aí tinha um período que até tanto tempo eu poderia voltar ao trabalho. Aquela data para mim, eu falei, essa data para mim, eu fiquei muito frustrado comigo mesmo, porque até aquela data eu calculei. Falei, não acredito que eu estou preso ainda a essa data. Aí chegou o dia, eu falei, não, agora já era. Estou contigo, Senhor. É tanto que no dia que fecharam as portas para mim, eu não sabia o que eu iria fazer, porque eu não tinha segundo planos. Os entendedores entenderam. Enquanto você viver com segundos planos, é sinal que você não confia.
É sinal que você ainda tem as suas cartas à manga, a qual Deus ele não pode contar realmente com você, porque você não acredita no milagre. Você não acredita. Você não acredita que Ele é o Jirê, Deus da provisão. Você não acredita, você acredita na força do seu braço, você acredita nas habilidades, você acredita em um chefe que diz que iria te dar uma promoção, você acredita em um político, você acredita, sei lá, em N possibilidades, em um amigo muito bom, que você tem um relacionamento e ele prometeu para você que daria certo, mas o Deus Todo-Poderoso, nesse eu não posso confiar, nesse eu não posso acreditar, eu preciso dar um jeitinho, eu preciso abrir mão do processo. Já pensou? Eliseu volta para Elias, quem vai arar? Quem vai arar a terra para os meus pais? Quem é que vai cuidar dos meus bois? Quem vai cuidar das carroças? Eliseu aguardou por muito tempo aquele dia. É por isso que ele não negociou. Sabe por que quando as possibilidades de Deus vêm para você, sabe por que você não acredita? Porque não é algo que você almeja, não é algo que você sonha, não é algo que você quer viver, um dia ter utilidade de fato. Você quer impressionar uma sociedade, você quer impressionar um grupo de pessoas dizendo que você é sucesso. Não importa se você não é sucesso para Deus, porque Deus entende todas as coisas, mas eu digo, todas essas coisas só te frustram, todas essas coisas só te traz tristeza, quando você começar a entender e falar, Senhor, eu sou tua resposta, Senhor, eu só vivo por ti, realmente o Senhor impactou o meu coração, eu vivo para ti e morro por ti. Não existe mais pontes. A indecisão é uma moeda de troca da fé. É o famoso e se? E se não der certo? Mas e se eu abrir mão dessa oportunidade, o que acontecerá comigo? E se? É o básico, confiar em Deus. Viver para Ele, ser movimentado por Ele. Sabe por quê? Tenha certeza que quem chama é Deus. Tenha certeza que quem chama é Deus. Um dia Deus olhou para Samuel e disse, Samuel, vai até a Belém, vai na casa de Jessé, unge um dos filhos dele, eu te mostrarei. Um dia Deus chamou, Elias, desce, vai à casa de Eliseu. Unge Eliseu, foi Deus que escolheu. Elias não saiu procurando quem será o meu sucessor, quem é que tem as características, quem é que tem a capacidade, quem é o melhor, quem é o pior, para eu poder pesar, para eu poder colocar. Ele tinha 100 profetas que estavam aprendendo, ele tinha homens que estavam ali preparados, mas quem escolheu não foi Elias, quem escolheu foi Deus, quem chamou foi Deus, quem gritou o nome de Eliseu do alto foi Deus. Quem está te chamando é Deus. Quem está gritando pelo seu nome é Deus. Tenha convicção no seu coração. Eliseu tinha convicção, é por isso que ele queimou as carroças. É por isso que ele cortou a ponte. É por isso que ele disse, eu estou pronto para poder morrer te servindo. Eu estou pronto para poder viver aquilo que tu tem guardado para mim. Eu vou abrir um parênteses aqui, para eu pular no capítulo 2, no segundo capítulo de Reis. Sabe, quando Elias passa a andar com Eliseu e começa a ensinar ele. Porque a unção não veio de uma hora para outra. Deus não vai te ungir de uma hora para outra. Precisa de um processo. Precisa de um tempo de preparação para o processo, para o propósito. Precisa-se de um processo, precisa. Elias não passou a capa de uma hora para outra. Eliseu teve que passar pelas rejeições. Eliseu teve que passar pelos testes. Você quer conhecer uma pessoa, começa a dar não para ela. Você quer conhecer uma pessoa, começa a dar um espere para ela, que ela vai começar a externar o que está dentro do coração dela. É preciso, é necessário. Quantos nãos Eliseu recebeu de Elias, porque Elias precisava entender que tipo de resposta aquele homem daria para Deus. Cada processo que Elias passava com ele, até o momento que Elias chega e diz, hoje Deus me levará aos céus. E eu gosto quando Elias está vindo juntamente com Eliseu, e Elias fala assim, Eliseu, fique aqui porque Deus mandou eu ir até a Betel.
Se nós descermos juntos, nós iremos juntos. Nós vamos estar juntos até o final. Então tá bom, então venha comigo. Quando chega no Betel, os profetas vão lá e falam: ei, você sabe que hoje o teu Senhor será levado aos céus? Você sabe que hoje Elias será levado aos céus? Eliseu vai lá e responde para ele: calai-vos. Um famoso cale a boca. Ele sabia, ele falou: não posso ser parado com essas frases negativas. Eu não posso ser parado pelas minhas emoções, eu não posso ser separado por aquilo que eu sabia que estava prestes a acontecer, porque Deus não faz nada sem falar. Deus preparou ele para aquele dia. Chega lá em Betel, Elias fala mais uma vez: Eliseu, fica aqui, porque eu descerei até Jericó. Eliseu mais uma vez: eu vou contigo, eu estou contigo até o final. Eu estou contigo até o final. E ele começa a descer, ele começa a andar. Elias começa a dar um sinal, começa a dar outro, começa a fazer: olha para lá. Ele não tira os olhos, ele está fixado. Ele está pronto, está preparado. Até o momento que os dois vêm conversando. E a Bíblia diz que passa uma carruagem de fogo e separa os dois. Quando separa os dois, Eliseu começa a acompanhar Elias subindo aos céus. A Bíblia diz que ele acompanha até que os olhos dele não alcancem mais Elias. E ele começa a gritar: meu mestre, meu pai, obrigado por tudo. Mas ali não era o momento dele chorar, não era o momento dele ficar parado. Ele precisava continuar. A Bíblia diz que ele rasga a sua veste. E ele pega a capa de Elias. E ele começa a andar. Quando ele chega diante do rio Jericó, ele pega a capa e diz: Deus de Elias, esteja comigo agora. E ele bate a capa. Quando ele bate a capa, o rio se abre, ele começa a andar a pés enxutos. E ele começa a atravessar. Quando ele chega do outro lado, os 100 profetas estão lá. Eles falam: o Deus de Elias está com Eliseu. O Deus de Elias está com Eliseu. O Deus de Elias está com Eliseu. Naquele momento eles prostram o rosto ao chão e começam a adorar o Deus de Elias. Começa a adorar. As pessoas estão prontas dizendo: ei, você não vai suportar, você vai estar sozinho. Mas quando eles veem que Deus está com você, eles vão ter que respeitar a unção de Deus sobre a sua vida. Vai ter que respeitar a unção de Deus sobre você. Vai ter que entender que Deus é contigo. Foi isso que fez José permanecer em meio à perseguição. Foi isso que fez José permanecer em meio a todos que desacreditaram, porque ele estava focado na promessa. Ele estava focado no propósito. É necessário tempo de treinamento. Quando as atividades serem atribuídas, é necessário continuar. É necessário perseverar. Tem pessoas que se perdem na primeira porta que Deus abre porque ela acha que é o ápice da vida dela, quando na verdade é uma fagulha de todo o castelo que Deus tem construído para ela. Ela diz: aqui está bom demais. Eu não vou mudar a minha vida. Aqui Deus já me abençoou. Aqui já o emprego já chegou. A pessoa que eu precisava já chegou. A minha vida se resume aqui. Está ótimo aqui. Eu vou continuar odiando essa pessoa que eu não gosto. Eu vou continuar tendo meus mesmos pensamentos. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Quando Deus está dizendo: é só o começo que eu tenho para você. Essa porta, ela é a menor que eu tenho para você. Se você perseverar, se você permanecer, eu abrirei as outras portas. E você vai entender que valeu a pena. Você vai entender que valeu a pena. Mas tudo isso você só vai entender se você tiver prontidão para servir. O último ponto aqui, o último princípio para nós podermos ir embora. Você só vai se você tiver prontidão no seu coração. A minha pergunta para você nessa noite é: o que faz você desistir do propósito? O que? Você sabe. O que faz você desistir? De todas as vezes que você caminhou, o que foi que te parou? Ou o que é que está sinalizando hoje, gritando para você: pare?
Esse é um momento de autoanálise, é um momento que você precisa olhar e entender. Porque a unção que você respeita é a unção que virá sobre você. Mike Murdock, ele falou essa frase, uma vez ficou gravado na minha mente. A unção que você respeita é a unção que virá sobre você. Se você respeita pessoas e você está disposto a servi-las, a unção de serviço também virá sobre você. Outros te servirão, isso virá como uma torrente sobre você. Quando você para ver a história de Josué, quem era Josué? Josué estava com Moisés em todo lugar, ele estava pronto, ele estava servindo, ele estava à beira do monte, enquanto todos estavam lá, curtindo, se acabando com o bezerro de ouro. Moisés estava lá, olha que extremo. Um povo estava alimentando a carne, Moisés estava alimentando o espírito, e Josué estava no meio daquele fogo cruzado, aguardando, esperando Moisés descer. Pessoas que não vão entender. Tem pessoas que não vão entender o caminhar de Josué. Mas até o momento que a Bíblia diz que Moisés partiu, e num livro de Josué, o homem que tem um livro na Bíblia, Deus vai lá e diz: Josué, filho de Num, põe-te em pé que eu falarei contigo. Ah, se você aguardar. Ah, se você esperar, se você entender o que é que Deus tem guardado para você. Quem não sentou para poder aprender não pode se levantar para ensinar. É necessário você passar os períodos de aprendizado. É necessário você ter alguém que possa chamar a sua atenção, que possa dizer de fato aonde você precisa melhorar, sem ter que medir palavras por causa da sua fragilidade. Às vezes eu assisto algumas coisas americanas e eu vejo o jeito que as pessoas se põem com os seus liderados. Não mede palavra, eu não vejo o cara no outro dia, no dia seguinte, de cara fechada não, mas vejo agradecendo, porque são culturas diferentes. Na cultura que a gente vive, se você falar da forma que você gosta de se expressar, as pessoas se escandalizam. Se você ser alguém duro, sabe, vamos lá. Tem um comerciante que ele tem o melhor preço da cidade, mas ele trata a pessoa a seco. Você chega lá, quanto é o celular? Olha, o celular é R$1.000 e pronto, acabou. Não, porque na outra loja é 1.600, mas se eu fizer um choro, o cara faz 1.400, e para mim é melhor, não sei o quê. Não, mas o meu é 1.000 e acabou. Ah, prefiro pagar de 1.400 porque eu fui bem atendido. Eu minha pergunta para você: você foi comprar um celular ou você quer um amigo, seu carente? As pessoas estão acostumadas a, se me roubar, mas for gentil e humilde, não tem problema. Vira isso na sua mente, por favor, gente. Para de ser carente. Lugar que chega, as pessoas têm que te bajular, têm que elogiar aquilo que você não tem. Tem que parar com isso, tem que entender. Por isso que você não tem utilidade no reino. Porque você tem que bajular crente velho. Você tem que bajular crente que não quer nada. Aqui não consegue se dar, não. Vamos lá. Eu quero ver você na glória, não quero ver você sentado no banco e indo para o inferno, não, por favor. Eu quero que você evolua, eu quero que amanhã você esteja muito acima do caminho que eu caminhei, que você seja um pregador muito melhor, que você seja um melhor evangelista, que você seja um melhor cantor, seja um melhor tocador, você esteja, sabe, dando o melhor resultado para Deus. A unção de Eliseu foi 2 vezes maior do que a de Elias, porque ele entendeu, ele esteve disposto a pagar o preço, até morto aconteceu um milagre. Ele entendeu o código. Ele entendeu, Eliseu falava assim: estou pronto aqui, meu Senhor. O problema é quando você quer ser o tempo todo bajulado. Ah, mas eu não recebi, ah, mas eu não fui, ah, mas não me chamou. Deus te chamou e você está dando não para Ele, e você está preocupado com um homem, uma mulher, com um líder ou com a líder, sei lá. Até quando você vai ficar correndo atrás de coisas, lugares e pessoas e rejeitando Deus?
Se Eliseu estivesse preso a coisas, lugares e pessoas, ele não poderia ser quem ele foi diante de Deus e o homem que ele foi para Israel. Se ele estivesse preocupado com coisas, ele jamais queimaria a carroça, ele jamais queimaria o boi. Se ele estivesse preocupado com o lugar, jamais ele sairia da cidade dele. Se ele estivesse preocupado com pessoas, jamais ele abandonaria o pai dele para seguir Deus. Se ele estivesse preocupado com pessoas, quando aqueles profetas falaram para ele ficar, quando Elias falou para ele ficar, ele não teria dado a resposta que Deus queria que ele desse. A unção não teria acompanhado ele. Apóstolo Paulo disse: eu me fiz livre de pessoas para poder servi-las. Você não tem utilidade se você é escravo dos seus pais. Você não tem utilidade se você é escravo dos seus filhos. Deus chamou para você reinar. Você não tem utilidade se você é escravo da sua esposa. Você não tem utilidade se você é escravo do seu esposo. Deus chamou você para você reinar. Tudo aquilo que você fala, eu não vivo sem, esse é o seu Deus. Tudo aquilo que você fala, eu não vivo sem, este é o seu Deus. Eu conheço pessoas que serviram até os pais estar vivos. No dia que o pai faleceu, no dia que a mãe faleceu, não consigo mais. Porque o Deus dele nunca foi Jesus. Foi a resposta que ele queria dar, algum tipo de orgulho para os pais. Se Deus tirar o meu filho, se Deus tirar. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Dura essas palavras. Mas quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Eu te pergunto. Davi chorou, Davi implorou, Davi chorou, Davi implorou, até o dia da morte. No dia que Deus levou o filho, ele se levantou, vamos fazer uma festa. Tem alguém entendendo aqui? O que eu estou querendo que você entenda não é sobre você comemorar a morte de ninguém, mas é sobre para quem você está dando resposta. Para quem você está dando respostas. Ame o Deus do propósito. Se coloca de pé, quero orar com vocês. Aleluia. Vamos lá.